Capítulo 3. O olhar dos Chapire. Quando eu era bem pequeno, meu pensamento ainda estava no esquecimento. Entretanto, costumava ver em sonho seres assustadores que chamamos Yaité. Por isso, era comum me ouvirem falar e chorar durante a noite. Vivíamos então em Maracana, uma antiga casa no alto do rio Tootobe. Só alguns meninos de nossa casa sonhavam assim. Não sabíamos o que nos atrapalhava o sono, mas eram já os Chapire que vinham a nós. Por isso, mais tarde, uma vez adultos, quisemos beber o pó de Yacoana para nos tornarmos xamãs. As outras crianças cresceram sem jamais terem entendido o que nos amedrontava tanto. Foi nessa época que vi os espíritos pela primeira vez. Era noite e o calor do fogo me adormecia aos poucos na rede de minha mãe. Passado algum tempo, as imagens dos Chapire começaram a descer em minha direção. Faziam com que eu me tornasse fantasma e me enviavam um sonho. Um caminho de luz se estendia então diante de meus olhos, e seres desconhecidos vinham ao meu encontro. Pareciam surgir de um lugar muito longe, mas eu conseguia enxergá-los. Pareciam humanos minúsculos, com os cabelos cobertos de penugem branca e uma faixa de rabo de macaco cuxiu negro amarrada ao redor da testa. Aproximavam-se bem devagar, mergulhados numa luz ofuscante, agitando folhas de palmeira rocossi amarelas, com enfeites de caudais de arara vermelha e uma profusão de buquês de penas paixi brilhantes e coloridas nos braços, cobertos de urucum, lançavam gritos ensurdecedores, como um sopro de convidados chegando a uma festa rearru. Eram muitos e fixavam seus olhos sobre mim. Era bonito, mas assustador, pois eu jamais tinha visto espíritos até então. Quando eles por fim se aproximavam de mim, meu ventre caía de medo. Eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Começava a chorar e gritar, chamando minha mãe. Depois, acordava em sobressalto e ouvia sua voz doce dizendo: "Não chore, você não vai mais sonhar. Não tenha medo. Agora, durma sem chorar. Acalme-se." Muito mais tarde, já xamã, compreendi que os seres inquietantes que tinha visto em meus sonhos eram espíritos de verdade. Então pensei, eram os Chapire mesmo que vinham a mim. Por que não respondi a eles antes? Naquele tempo, os espíritos vinham me visitar o tempo todo. Queriam mesmo dançar para mim, mas eu tinha medo deles. Esses sonhos duraram toda a minha infância, até eu me tornar adolescente. Primeiro, eu vi a claridade cintilante dos Chapire se aproximando. Depois, eles me pegavam e me levavam para perto do céu. É verdade, eu costumava sobrevoar a floresta em meus sonhos. Meus braços se transformavam em asas, como as de uma grande arara vermelha. Eu podia contemplar o topo das árvores abaixo de mim, como de um avião. Mas às vezes, de repente, começava a despencar no vazio e entrava em pânico. Então, meu sonho era interrompido e eu acordava aos prantos. Não era à toa que eu sonhava que voava com tanta frequência. Os Chapire não paravam de carregar minha imagem para as alturas do céu com eles. É o que acontece quando eles observam com afeto uma criança adormecida para que se torne um xamã. Dizem a si mesmos, mais tarde, quando ela crescer, dançaremos ao seu lado, e continuam prestando atenção. Assim, não param de fazê-la sonhar e de assustá-la. Por isso, ela vira fantasma quando dorme. Não está doente, mas se agita na rede, chorando e gritando, a ponto de alguns adultos da casa
ficarem irritados por serem acordados pela choradeira, mas não é manha. Só as crianças que veem os chapire em sonho gritam durante a noite. Não fosse por isso, dormiriam sossegadas como as outras crianças. Em meus sonhos, os espíritos amarravam as cordas de minha rede bem alto no céu. Era como se longas antenas de rádio fossem esticadas ao meu lado e funcionassem como caminhos para os chapire e seus cantos chegarem até mim, assim como o caminho das palavras do telefone dos brancos. Eu ficava deitado bem calmo, mas sentia minha rede crescendo e crescendo. Depois, era como se eu também tivesse ficando cada vez maior junto com ela. Apesar de eu não passar de um menino, tinha a sensação de ficar imenso. Olhava ao meu redor, mas tudo o que via era um grande vazio. Dava vertigem. O peito do céu parecia estar perto, ao alcance de minhas mãos. Vinha de lá um rumor, como os chapire que vinham na minha direção, dançando, mas eu não conseguia distingui-los ainda muito bem. Depois de algum tempo, tudo cessava. Eu começava a acordar com dificuldade, ainda me sentindo enorme. Então, quando eu voltava ao tamanho normal, pensava aflito: continuo pequeno, como é que eu pude ficar tão enorme? E acabava voltando a dormir. Em outros momentos, eu via de novo a floresta a partir do peito do céu. Porém, dessa vez, uma grande montanha de pedra aparecia de repente tão alto quanto a que se vê de nossa casa de Uatoriki. Elevava-se em silêncio perto de mim. Na verdade, estava bem distante, mas sua imagem quase tocava em mim. Eu não tirava os olhos de suas encostas. Tinha medo e me perguntava: o que é isso? O que está acontecendo comigo? Bem mais tarde compreendi por que costumava ver essa serra de pedra em sonho. Omama criou as montanhas para esconder o caminho que tomou ao fugir. Elas não estão na floresta à toa. Embora pareçam ser impenetráveis aos olhos de quem não é xamã, na verdade, são casas de espíritos. Contudo, naquele tempo eu era bem pequeno e não sabia nada a esse respeito. Não sabia ainda quem são os chapire, nem mesmo sabia de verdade que existiam. Também costumava sonhar que animais me atacavam na floresta. O primeiro que me lembro de ter visto foi uma grande anta. Parecia muito ameaçadora e começou a me perseguir. Eu tive medo de ser pisoteado, por isso eu subi depressa numa árvore para escapar, mas ela começou a crescer cada vez mais e, por fim, me alcançou nas alturas. Agachado num galho imóvel, eu a observava se aproximando, morto de medo. Então, no momento exato em que ia me pegar, gritei e acordei de repente. Mais tarde, entendi que era a imagem do ancestral anta, Chamari, que queria dançar para mim. Também costumava ser aterrorizado em sonho por uma enorme onça. Ela seguia minhas pegadas na floresta e se acercava cada vez mais de mim. Eu corria o mais rápido possível, mas não conseguia despistá-la. Acabava tropeçando na vegetação emaranhada e caía diante dela, que então pulava sobre mim. Mas bem no instante em que ela ia me comer, eu acordava, chorando. Às vezes, eu tentava fugir dela trepando numa árvore, mas ela vinha atrás de mim subindo pelo tronco com suas garras afiadas. Amedrontado, eu me escondia nos galhos para me salvar e me jogar do alto da árvore na qual eu tinha me refugiado. Desesperado, eu agitava os braços no vazio como asas e, de repente, conseguia voar. Planava em círculos, bem alto acima da floresta, como um urubu. No final, me via de pé numa outra floresta, noutra margem, e a onça temida não podia mais me alcançar. Às vezes, eu era perseguida em meus sonhos por um bando de queixadas. Eles me perseguiam para me pisotear e me morder. Eu podia ouvir suas temíveis presas batendo atrás de mim, na mata, mas conseguia me livrar delas, subindo numa árvore e,
Ao chegar ao topo, voava mais uma vez no peito do céu. Em outros sonhos, me via perto de um olho d'água, preso na lama por uma enorme sucuri que tentava me sufocar e me engolir. Ou ainda, pescava na beira de um rio, quando dele saía de surpresa um enorme jacaré preto que se arrastava em minha direção. Eu saía correndo, mas ele me perseguia e eu não conseguia deixá-lo para trás, apesar da dificuldade que ele tinha em se movimentar pelo mato rasteiro. Acontecia também de eu sonhar que inimigos atacavam nossa casa. Eram gente das terras altas, moradores do lugar chamado Rachitá, nas nascentes do Orinoco e do Parina. Esses guerreiros, cobertos de pintura preta, surgiam de repente no meio de nossa casa de Maracana e começavam a disparar suas flechas em todas as direções. Eu sentia muito medo. As cordas de seus arcos estalavam sem parar, e meus maiores atingidos pelas flechadas iam caindo um após o outro. Então, eu tentava fugir, esgueirando-me para fora da casa, mas um grupo de guerreiros começava a me perseguir. Eu corria com todas as minhas forças pela floresta para escapar deles. Subia um morro e em seguida escalava uma montanha íngreme. Chegando ao topo, saltava e mais uma vez conseguia alçar voo. Os guerreiros então ficavam parados em cima de um rochedo e me acompanhavam com os olhos sem poder fazer nada. Então eu saía do meu sono. Outras vezes sonhava que trepava numa grande árvore raparri de flores amarelas. Subia com cuidado, me agarrando ao tronco. Passava além dos seus galhos principais e prosseguia até o topo. De lá, podia avistar a floresta longe em todas as direções. Via outras casas, um grande rio, montanhas e colinas. Via também macacos-aranha pulando de árvore em árvore, papagaios voando e bandos de queixadas fuçando o solo. Era muito bonito. Depois de algum tempo, ficava com vontade de descer. Então olhava para baixo e de repente todos os galhos pelos quais tinha subido pareciam estar fora de alcance. Preocupado, pensava: como vou descer? Em que vou me apoiar? Não sabia o que fazer. Tentava abraçar o tronco, mas sua casca ficava cada vez mais escorregadia. De repente, minhas mãos se soltavam. Então eu despencava no vazio bem depressa, direto para o chão. Nesse instante, eu acordava de repente, aterrorizado. Perguntava a mim mesmo: o que aconteceu comigo? Outras vezes ainda, eu respondia ao chamado das mulheres das águas, que chamamos de Mauioma. São as filhas de Teperesique, o sogro de Omama, as irmãs da esposa que este pescou no primeiro tempo. Eu mergulhava nas profundezas de um grande rio para me juntar a elas. Para minha grande surpresa, sem me molhar nem um pouco, chegava ao interior de uma grande casa. Tudo ali era seco e via-se tão bem como no exterior. O sol refletido acima na superfície da água iluminava-lhe a praça central. Eu ficava de pé, sem mover um dedo, olhando com calma ao meu redor. Várias portas davam para caminhos abertos na floresta. Eu observava o movimento das filhas e noras de Teperesique, que entravam e saíam da casa com seus filhos. Achava-as muito bonitas, apesar de morrer de medo do pai delas. Não podia parar de admirá-las, mas assim que tentava segui-las, acordava de sobressalto. Às vezes, bastava eu me virar em direção à porta pela qual tinha entrado para o nosso sonho acabar. Então, lamentava muito não ter podido ficar na casa da gente das águas. No dia seguinte, perguntava a meu padrasto: de quem é a casa debaixo do rio que eu vi no meu sono? Era tão bonita, gostaria de ter ficado admirando-a por mais tempo. Ele então me explicava com gentileza: você foi à casa onde o sogro de Omama vive com os espíritos peixe, os espíritos jacaré e os espíritos sucuri. Os chapiri estão começando a querê-lo de verdade.
Mais tarde, quando você se tornar adolescente, se quiser conhecer o poder da Yakuana, abrirei de verdade os caminhos deles para você. Esse sonho se repetia muito, pois quando eu era criança passava bastante tempo pescando nos rios. Por isso, a gente das águas não parava de capturar minha imagem para me fazer sonhar. Às vezes, eram imagens de outros seres desconhecidos que se apresentavam a mim durante o sono, como a do Japim Ayokora. Os enfeites deles eram deslumbrantes, de muitas cores reluzentes. Sua dança de apresentação e seus cantos eram magníficos. Ao contrário dos demais, esses espíritos não me davam medo. Sentia-me feliz por poder admirá-los. Acontecia também de eu ver o espírito lua, que parece um humano envolto por um halo de claridade intensa. Voava em minha direção e chegava bem perto de mim, e de repente sua barba e seus cabelos luminosos tremulavam na escuridão. Depois desaparecia de repente, do lado da jusante do céu, onde o sol se levanta. Ainda me lembro dessa imagem que me apavorava tanto. Os seres desconhecidos que apareciam em meus sonhos de criança eram espíritos Shapiri que me olhavam e se interessavam por mim. Naquela época, eu ainda não sabia disso. Todas as imagens que via em sonho me deixavam muito apreensivo. Só bem mais tarde, quando meus antigos me deram de beber o poder da Yakuana, compreendi que, desde aquele tempo, tinham vindo ao meu encontro para que eu me tornasse um xamã. Quando eu chorava ou gritava durante a noite, as pessoas de nossa casa costumavam ficar irritadas. Então meu padrasto, com paciência, explicava a eles: os espíritos olham esse menino e ele se comporta como um fantasma. Por isso geme e fala durante o sono. Assim como minha mãe, ele cuidava muito bem de mim. Era um homem de sabedoria, um grande xamã. Quando eu acordava aos prantos, à noite ele me tranquilizava, dizendo: saia desse sonho, volte desse estado de fantasma. Não tenha medo, são os ancestrais Yarori que você está vendo. Quando você crescer, se quiser, farei com que beba o pó de Yakuana e eles construirão sua casa junto de você. Então será a sua vez de poder chamá-los. Depois fazia passes sobre mim com as duas mãos enquanto soprava. Eu ia me acalmando aos poucos, porém, alguns dias depois, tudo recomeçava. Os Shapiri voltavam a mim incontáveis, retomavam sua dança de apresentação numa luz ofuscante e desapareciam assim que eu acordava. Meu padrasto me consolava de novo. Não tema, você vai crescer, e quando for adulto, será um grande xamã, deveras capaz de fazer dançar os espíritos. Protegerá seus filhos e as pessoas de sua casa contra os seres maléficos e saberá curá-los quando adoecerem. Ao escutar essas palavras, eu me acalmava e voltava a dormir. Como eu, meu filho mais velho se inquietou muito durante a infância. Nunca teve o sono tranquilo. Os espíritos também tinham posto os olhos nele. Sonhava que caçava, que viajava. Costumava ver os espíritos dançando à noite. Então eu dizia a mim mesmo que mais tarde seria a minha vez de fazê-lo beber Yakuana. Mas agora que ele se tornou adulto, não sei se ainda vê os Shapiri durante o sono. Tornou-se professor e está sempre muito ocupado com as palavras dos brancos. Talvez tenha medo de esquecer os desenhos de palavras que aprendeu. Se concentrasse seu pensamento nos espíritos. Talvez tenha sido enfraquecido por pensar demais nas mulheres. Não sei. Quando eu era criança, meu padrasto sempre me manteve longe das mulheres. Cuidou de mim para que eu pudesse me tornar xamã de verdade. Minha mãe, ele, minha irmã e eu vivíamos afastados dos outros. Costumávamos morar numa casinha no lugar chamado de Tootopi, longe das casas das pessoas da Casa Grande de Maracanã.
de modo que eu não vivia na companhia de suas filhas e irmãs. Por isso, quando criança, eu temia as mulheres. Quando acontecia de eu me encontrar perto delas, dizia: não se aproximem, não quero sentir o cheiro das folhas de mel purrana que enfeitam seus braços. Eu viraria a cabeça e ficaria enjoado. É verdade, o perfume dessas folhas afugenta os espíritos que temem aquelas que as usam como se fossem seres perigosos. Se os rapazes começarem a copular cedo demais, os espíritos não virão dançar para eles. Ficam enojados com seu cheiro de pênis e os consideram sujos. Não vêm mais visitar seus sonhos. Do mesmo modo, detestam os jovens caçadores que comem suas próprias presas. Estes também não sonham. Assim é. Os Chapiri preferem os meninos que crescem sem olhar para as mulheres. Quando se é jovem, o bom é andar sempre na floresta. É ruim ficar pensando o tempo todo em mulheres e em comer suas vulvas. É deplorável passar as noites a desejá-las, a ponto de atravessar a casa engatinhando para encontrá-las às escondidas em suas redes. Melhor preocupar-se em ser bom caçador, sempre ficando atento à caça na floresta. Só desse modo, um rapaz pode agradar aos espíritos que então virão a ele por pensar que lhes pertence. Assim, mais tarde, estarão dispostos a dançar para fazer dele um xamã. Foi o que me aconteceu quando era menino. Cresci passando meu tempo na floresta e foi assim que comecei pouco a pouco a ver os Chapiri. Ficava concentrado na caça e durante a noite as imagens dos ancestrais animais se apresentavam a mim. Seus enfeites, pinturas, brilhavam de modo cada vez mais nítido em meus sonhos. Podia também escutá-los quando falavam e quando gritavam. Esse tipo de coisa acontecia muito às crianças dos nossos maiores, no tempo em que os brancos ainda estavam longe da nossa floresta. Mas desde que eles se aproximaram de nós, os meninos e os rapazes não são mais como éramos antigamente. Hoje é comum terem medo do poder da Yacoana, temem morrer e às vezes chegam a mentir para si mesmos, pensando que um dia poderão virar brancos. Quando eu era menino, também costumava adoecer. Era muito frágil. Os seres maléficos da floresta e os da epidemia não paravam de implicar comigo. Com o tempo, os xamãs começaram a se cansar de trabalhar tanto para me curar. Então, estenderam minha imagem numa jiboia Yaremachi e a esconderam na casa do espírito morcego. A salvo na escuridão, ficava fora do alcance dos predadores. Por mais que eles me procurassem por toda parte, não conseguiam mais encontrá-la. Assim faziam os antigos xamãs, para protegerem as criancinhas das doenças. Eles às vezes também as escondiam na canoa do espírito Anta. Sua própria filha cuidava dos pequenos, lavava-os, ninava-os, brincava com eles enquanto navegava pelas águas, longe dos seres famintos de carne humana. Foi assim que eu finalmente parei de ficar doente com tanta frequência. Conforme tiravam as doenças de meu corpo com seus passes, os xamãs mais velhos de nossa casa iam também colocando em mim, aos poucos, as imagens de enfeites preciosos que são dos Chapiri. Amarraram em meus braços braçadeiras de crista de mutum e botaram nelas penas caudais de arara. Colocaram penas de papagaio nos lóbulos de minhas orelhas, cobriram meus cabelos de penugem branca e amarraram uma faixa de rabo de macaco cuxiú negro em torno de minha testa. Nenhum desses enfeites era visível aos olhos de fantasma da gente comum, mas suas imagens estavam lá, presas a mim com firmeza, e protegiam o menininho que eu era. Alertavam os espíritos quando seres maléficos se aproximavam. Eles então tinham tempo de avisar seus pais, os xamãs, que assim podiam afugentá-los a tempo. Os xamãs daquele tempo também me adornaram com os enfeites do espírito Anta, para que eu me tornasse um grande caçador.
pois quando um rapaz usa esses objetos preciosos, as antas se apaixonam por ele. Preferem-no a qualquer outro. Quando vêm andando na floresta, pensam: que caçador magnífico está à minha procura. Devo ir em sua direção. Sem isso, nenhuma anta iria se deixar flechar com tanta facilidade só para aplacar a fome da carne dos anciãos. Assim, acho que os xamãs amarram esses enfeites no braço dos meninos para que, mais tarde, caçem para eles e não lhes falte carne de caça na velhice. Graças a todos esses enfeites, os Chapiri me olhavam com carinho e sempre via suas imagens em sonho. A vinda dessas imagens coloca as crianças em estado de fantasma durante o sono, como acontecia comigo. Isso também aconteceu com a mais velha de minhas 3 filhas. Penachos de penas paixi dos espíritos foram colocados nela também quando ainda era bebê. Ela sonhava muito e muitas vezes gritava de medo durante a noite. Entrava com facilidade em estado de fantasma. Poderia ter se tornado xamã. Os espíritos olhavam para ela com interesse, como haviam feito comigo. Quando ainda era uma menininha, antes de sua primeira menstruação, ela às vezes me dizia: pai, mais tarde, quando eu for mais forte, eu gostaria muito de ver a beleza dos espíritos como você. Você vai me dar Yacoana para beber, mas agora é adulta e está casada. Talvez ainda sonhe com os espíritos, mas não fala mais nisso. Seu pensamento está ocupado com muitas outras coisas. Às vezes, os chapiri fixam seu olhar nas crianças só porque bebem mel demais. Nós os preparamos diluindo-o em água. As crianças gostam dessa bebida. Um de meus cunhados, que também era um grande xamã, me dava bastante quando eu era pequeno. Dizia: beba este mel que acabo de preparar para você. Quando você crescer, poderá fazer dançar os espíritos como eu. Era bem doce. Eu gostava e tomava muito mesmo. Em seguida, satisfeito, eu caía no sono. Entrava logo em estado de fantasma e começava a sonhar. Via tudo com tanta clareza quanto em pleno dia. Ouvia gritos, vozes e silvos agudos. Via os animais correndo na floresta e ao longe os chapiri, dançando com alegria. Depois os espíritos abelhas se aproximavam de mim para brincar. Eu ficava então mergulhado numa luz tão intensa que me assustava e eu acabava em prantos. Assim era. O mel é o alimento preferido dos espíritos e quando as crianças tomam muito mel, os chapiri aparecem muito em seus sonhos, mesmo que elas ainda não sejam capazes de reconhecê-los. Quando fiquei maior, às vezes o irmão de minha mãe, meu padrasto e outros xamãs de nossa casa me ofereciam um pouco de pó de alcaã. Assim, se reuniam para afastar os espíritos maléficos e eu estava brincando nas proximidades. Eles me chamavam: venha cá, experimente o poder da Yacoana. Entre em estado de fantasma e mais tarde você se tornará um xamã. Eu ficava um tanto intimidado, mas mesmo assim aceitava algumas pitadas que eu tomava sozinho, ou então me aproximava deles para soprarem um pouco em minhas narinas. Ficava muito curioso quanto ao que poderia ver. Deitava em minha rede e ficava assim, parado. Aos poucos ia virando fantasma, e quando anoitecia, sonhava sem parar. Então, podia ver as magníficas imagens das ancestrais animais, dos espíritos do céu e dos rios. Isso me acontecia muitas vezes, pois quando eu era pequeno, gostava de experimentar o pó de Yacoana. Foi assim que me fizeram crescer. Meus parentes mais velhos também me davam um pouco no final de festas rearru, quando os homens a tomam juntos, no centro da casa, antes de darem início aos seus diálogos Yaimuu. Faziam-me cheirar um pouco, 2 ou 3 vezes. Aí, a força da Yacoana me pegava e em seguida me fazia morrer. Eu rolava e me debatia no chão como um fantasma. Não via mais nada à minha volta,
nem a casa, nem seus moradores. Gemia e chamava minha mãe. Napá, Napá! Minha pele permanecia estirada no chão, enquanto via os Chapire, pegavam minha imagem e levavam para longe muito ligeiros. Eu voava com eles até as costas do céu, onde vivem os mortos, ou para o mundo subterrâneo dos ancestrais Aopatari. No final me traziam de volta ao lugar onde jazia minha pele, e eu recobrava a consciência. Nessa época, eu estava mais crescido e já não tinha nenhum medo do poder da Yacoana. Sem ela, eu não teria visto todas essas coisas em meus sonhos. Não foi mingau de banana, nem mingau de pupunha que me fez sonhar quando criança. Menos ainda o perfume inebriante das folhas de mel usada pelas mulheres. Se os xamãs mais velhos de minha casa não me tivessem feito beber o pó de Yacoana, eu não teria sido capaz de matar minha primeira anta quando ainda era bem novo, e uma vez adulto, não teria jamais vindo a ser bom caçador. Sim, é verdade. Matei minha primeira anta sozinho. Mal tinha chegado à adolescência. Tudo porque eu já tinha visto em sonho a imagem desse ancestral animal. Assim foi. Eu tinha saído para caçar sozinho. Meu padrasto me havia emprestado sua espingarda recém-trocada com os brancos. Já tinha caminhado durante bastante tempo na floresta quando, de repente, percebi uma forma escura na beira do caminho. Tive medo e pensei inquieto. O que pode estar assim, deitado no mato? Então reconheci a sombra de uma anta. Vi seus olhos fitando-me na penumbra. Fiquei apavorado. Meu coração batia no peito e pensei: e se de repente ela me atacar? As antas são perigosas. Se eu atirar nela, ela vai se virar para me morder ou me pisotear. Então recuei, comecei a tomar o caminho de volta correndo. Eu já tinha sonhado com antas e outros animais, queixadas, veados e jacarés, que me perseguiam na floresta para me machucar. Por isso saí correndo daquele modo. Não fui muito longe, porém, parei de correr e esperei que meu pensamento voltasse a ficar calmo. Voltei sem fazer barulho para a anta, que continuava deitada no mesmo lugar. Olhou para mim de novo. Dessa vez, fiquei calmo. Decidi atacar. Em seguida, fabriquei uma peconha de cipó macio e encaixei meus pés nela. Depois, devagar, mirei e atirei. Assim que o estrondo do cartucho soou, joguei a espingarda no chão depressa e subi na árvore. Mas a anta, apesar de ferida, não quis me atacar como eu achei que fosse. Rolou no chão, soltando um grunhido de dor e logo tentou fugir na direção oposta. Ao ver isso, perdi todo o medo. Desci de meu refúgio e enfiei outro cartucho em minha espingarda. A anta continuava deitada, exposta, e ainda tentando se levantar. Mirei de novo, me aproximando dela e atirei. Dessa vez, ela morreu no ato. Aí voltei para nossa casa correndo e assim que cheguei, me precipitei até meu padrasto para anunciar a novidade. Choapé, acabo de matar uma anta com sua espingarda. Ele parecia mesmo surpreso e na hora não acreditou. Você não está mentindo? É verdade? Onde ela está? Respondi orgulhoso. É verdade, não está longe daqui. Rio abaixo, onde está o tronco tombado de uma árvore raparri. Ele ainda não parecia estar convencido. Está morta mesmo? Insisti com energia. A Wei está caída na beira do caminho. É verdade. Afinal, ele resolveu enxotar nossos familiares. Vamos trinchar a anta que meu enteado acaba de matar. Depois, fomos todos juntos buscar a carne do animal, que é muito pesado. Meu padrasto aproveitou para me dizer que eu tinha feito bem em abandonar minha presa na floresta. Ensinou-me que, quando se mata uma anta, é melhor não tocá-la e nem mesmo respirar seu cheiro. Deve-se deixá-la onde ela caiu, voltar depois com parentes para trazer a carne. Caso contrário, o caçador que a matou
corre o risco de ficar panema para sempre. Depois dessa, matei muitas outras antas, mas essa foi a primeira mesmo. Eu sonhava sem parar naquela época, por isso me tornei bom caçador. Agora já não sou tão bom. Trabalhei demais com os brancos na floresta e eles me fizeram comer minhas próprias presas muitas vezes. Isso me fez perder a habilidade na caça. Quando se é criança, aprende-se a pensar direito aos poucos. Vamos nos dando conta que os chapiri existem mesmo e de que as palavras dos maiores são verdadeiras. Compreendemos pouco a pouco que os xamãs não agem como fantasma à toa. Depois de um tempo, o pensamento se concentra nas palavras dos espíritos e a vontade de vê-los fica muito grande. Nos apegamos à ideia de que um dia vamos poder pedir aos xamãs mais experientes para soprarem pó de iacoana em nosso nariz e eles nos darão os cantos dos seus espíritos. Foi assim que aconteceu comigo antigamente. Os chapiri vinham muito me visitar em sonho. Desse modo, começaram a me conhecer bem. Diziam para mim: como você responde ao nosso chamado, vamos dançar para você e pendurar nossas redes na sua casa de espíritos. Durante toda a minha infância, nunca parei de ouvir seu chamado. Mais tarde, tornei-me adolescente e então jovem adulto, e isso continuou. Nunca dormia sem vê-los descer para mim. Deixaram de me amedrontar e parei de chorar durante a noite. Mas eu continuava falando e gritando durante o sono. De manhã, meus familiares me perguntavam: o que está acontecendo? Você está se tornando xamã? Eu apenas respondia que não sabia. Entre nós é assim. Primeiro, os chapiri olham com afeto para a pessoa quando é criança. Então, ela fica sabendo que estão interessados nela e que vão esperar até ficar adulta para se revelarem de verdade. Depois, conforme cresce, eles continuam a observá-la e a testá-la. Por fim, se a pessoa quiser, pode pedir aos xamãs mais velhos de sua casa para lhe darem iacoana para beber. Eles estão abrindo caminho para ela e os caminhos pelos quais os espíritos virão dançar e construir sua casa. Durante a infância, vira-se fantasma de vez em quando, nada mais. Só se pode conhecer o chapiri de verdade depois de ter bebido iacoana por muito tempo. A partir daí, eles não saem mais do seu sonho. É assim que alguém se torna de fato um homem espírito. Então, durante o tempo do sonho, os xamãs veem apenas a dança de apresentação do chapiri. Não pensam mais em seus filhos, sua roça, nos que visitam sua casa ou na vulva de sua mulher, como fazem os homens comuns. Com os filhos de xamã, as coisas se passam de outro modo. Eles nasceram do esperma dos espíritos. Assim, tornam-se outros antes mesmo de começar a beber o pó de iacoana. São os chapiri que seu pai tinham que copularam com sua mãe para fazê-los nascer. Por isso, na verdade, eles não provêm do esperma do seu pai humano. É mesmo o xamã quem come a vulva de sua esposa. Sim, mas por intermédio dele são seus chapiri que a engravidam. Assim é. Os filhos de xamã nascem e tornam-se espíritos sozinhos, seguem o caminho de seus pais. As mulheres da gente das águas, Yawarioma, apoderam-se deles assim que isso só ocorre se tiverem mesmo a floresta no pensamento e passarem a maior parte do tempo caçando sem prestar atenção nas mulheres. Os espíritos olham os hábeis caçadores com bons olhos, sabem que eles gostam da caça, que seguem sem descanso as pistas de suas presas e as flecham com habilidade. Assim, andando o tempo todo pela floresta, os rapazes acabam tornando-se outros durante o sono. Começam a sonhar com os chapiri sem parar. Estes os olham e se apaixonam por eles. Dizem a si mesmos: queremos descer e instalar nossa casa junto dele. Ele gosta da caça. Vamos mostrar a ele nossa dança de apresentação. Quem sabe ele nos quer?
A gente das águas são grandes caçadores. É por essa razão que se afeiçoam aos rapazes cujo pensamento se concentra na caça. Consideram-nos como verdadeiros habitantes da floresta. Por isso suas irmãs gostam de se apoderar de suas imagens para fazê-los se tornar espíritos. Quando são pegos desse modo, os rapazes entram em estado de fantasma. Começam a correr pela floresta e ficam gritando exaltados: Aê! 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 É desse modo que as mulheres das águas os atraem para longe até a sua casa. Apaixonados, ficam lá há muito tempo. Afinal, quando elas os deixam voltar para casa, eles recuperam a consciência e se veem de repente sozinhos, perdidos numa floresta desconhecida. Então, dizem a si mesmos: Oh, aê, minha verdadeira casa fica bem longe daqui, e retornam para junto dos seus. A gente das águas são os filhos, genros, filhas e noras de Teperecique, o sogro de Omama que trouxe as plantas que cultivamos em nossas rosas. São os donos da floresta e dos cursos d'água. Parecem com humanos, têm mulheres e filhos, mas vivem no fundo dos rios, onde são multidões. São mesmo excelentes caçadores. Percorrem sem trégua seus caminhos na floresta, flechando araras, tucanos, papagaios, pássaros, rei-mansi e todos os outros tipos de caça. Porém, jamais comem suas próprias presas. Acham que seria uma coisa assustadora, como nós também pensamos. Antes, as oferecem às suas irmãs, que são muitas e muito bonitas. Essa gente das águas mora junto com o pai, Teperecique, e também com os espíritos Poraquê, Sucuri e Jacaré. Suas redes ficam penduradas umas ao lado das outras no seco, como as nossas em nossas casas. São eles que os olhos de fantasma das pessoas comuns veem como peixes. No entanto, suas imagens também se tornam chapire que os xamãs fazem dançar. Omama pegou pelo braço uma dessas mulheres das águas, a filha de Teperecique, que chamamos Tueioma, mas não a pescou como um peixe. Foi o pai de minha esposa que me contou isso. Omama foi até o rio com um feitiço amoroso na ponta de um cipó. Quando chegou à beira, lançou a linha em isca. A mulher das águas o viu aproximar-se e o achou bonito. Então se agarrou ao cipó e se deixou tirar para fora d'água. Omama cheirava bem, pegou seu braço e a içou para a beira. Depois se casou com ela e é dela que nós viemos. Hoje são essas mesmas filhas de Teperecique que fazem os rapazes cheirar feitiços amorosos, Choan, para capturar suas imagens e fazê-los se tornar outros. À tarde, quando caçamos longe na floresta, podemos ouvir seus murmúrios, e, se um jovem caçador as encontra, apoderam-se dele. Mas, antes de aparecer para ele, indagam-se: ele é mesmo bonito e bem cuidado? Sem que ele saiba, cheiram sua pele, inspecionam sua língua, seu peito e seu pênis, examinam suas unhas, perguntam-se: será que é bom caçador? Não come as próprias presas? Só decidem levá-lo consigo se ele for de seu agrado, se gostarem mesmo dele. Depois o levam para sua casa debaixo d'água. É assim que acontece. Os rapazes começam perdendo consciência de tanto perseguir a caça na floresta. Sentem-se muito fracos e vão se tornando fantasma pouco a pouco. Os animais que se aproximam olham bem para eles e começam a rir como humanos. Os que são flechados por eles gemem de dor. As árvores falam com eles e as folhas tocam neles com as mãos. Então, as mulheres das águas, aproveitando-se de sua fraqueza, chamam-nos e levam suas imagens até sua casa, onde os retêm por muito tempo. É durante essa estadia nas profundezas dos rios que eles começam a se tornar outros. Elas os mantêm deitados em suas redes, os abraçam e assim os fazem esquecer tudo. Riem deles quando lhes fazem perguntas e nunca respondem.
Finalmente, quando conseguem escapar e voltar para suas casas, elas os seguem até lá. Escondem-se no fundo atrás de suas redes e permanecem ainda por algum tempo ao lado deles. É assim que, depois, os rapazes pedirão aos xamãs mais antigos de suas casas que lhes deem o pó de Akoana para beber. Os filhos de xamãs, como eu disse, são também filhos de espíritos. É por isso que a gente das águas, Yauarioma, os reconhece como genros, e suas filhas se apoderam deles tão depressa. Eu sou só um filho de ser humano. Meu pai não era xamã, não conhecia os Shapiri. Assim, eu não sabia nada disso quando era adolescente. As mulheres das águas nunca me levaram para sua casa, nunca me deitaram em suas redes. Preferem os filhos de xamãs. Assim é. Apesar disso, eu nunca deixei de ver os Shapiri em sonho, desde que era pequeno, mesmo sem saber quem eram. Foi só muito mais tarde, já adulto, que apresentei meu nariz aos xamãs mais velhos para que me dessem seus espíritos. Senti vontade disso por conta própria. Achei que seria bonito poder ver as coisas de verdade, e assim, aos poucos, fui me afeiçoando aos Shapiri. A única coisa que me aconteceu na floresta quando era adolescente foi ser atacado pelos espíritos dos queixadas. Naquela época, eu não parava de caçar com os homens de minha casa. Certa vez, tínhamos perseguido um bando desses porcos do mato por bastante tempo. Era um final de tarde. Tínhamos conseguido cercá-los. Eles tinham desacelerado e estavam ao nosso alcance. Preparamo-nos para flechá-los, cada qual de um lado. Como os outros caçadores, escolhi uma presa e retesei meu arco com calma. Porém, de repente, os queixadas se dispersaram para todos os lados. Parte do bando deu meia volta e veio correndo na minha direção. De repente, me vi cara a cara com aqueles animais, correndo enfurecidos para cima de mim. Aterrorizado, tentei escapar subindo numa árvore jovem, mas acabei tropeçando e caí. O choque com o solo foi violento e desmaiei por um instante. Foi tudo muito rápido. Apesar disso, os queixadas tiveram tempo de saltar por cima de mim, como se eu fosse só um tronco caído no chão. Passaram por cima de meu peito, um depois do outro, muito depressa, sem me tocar. Eram muitos e cheiravam muito mal. O ranger de suas presas era aterrorizante. Foi nesse momento, acho que suas imagens me atacaram. Na hora, porém, não percebi nada. Depois de passarem, me levantei ainda tremendo de medo e me juntei a meus companheiros que tinham conseguido flechar vários deles. Não disse nada acerca de minha desventura. Trinchamos a caça abatida e colocamos os pedaços em jamachins trançados com folhas de palmeiras maimá e conarici. Acontecia e estávamos muito longe de nossa casa. Decidimos acampar em plena floresta e cozinhar tripas de queixada em embrulhos de folhas para acalmar nossa fome de carne. Uma vez satisfeito, adormeci com tranquilidade, mas no meio da noite comecei a me sentir muito mal. Acordei sobressaltado e de repente vi tudo à minha volta com olhos de fantasma. Comecei a vomitar, então pensei: os queixadas são ancestrais mesmo. Fui atacado por suas imagens e são elas que me deixam doente. No dia seguinte, voltamos para nossa casa. Eu estava muito fraco, não podia carregar nada. Na noite seguinte, continuava doente. Dormi de novo em estado de fantasma. Foi nesse momento que os espíritos queixada começaram a me aparecer em sonho. Um número incontável deles escapava de um enorme buraco na terra, do qual saía também um vendaval. Dançavam devagar com seus enfeites de penas sobre um espelho que refletia uma luminosidade ofuscante. Isso durou muito tempo e de repente desapareceram. Então acordei e pensei: o que está acontecendo comigo? Como eu vou poder sarar? Algum tempo depois, o marido da irmã de minha mãe, que também era um grande xamã, tentou expulsar o mal que estava em mim. Mas assim que ele começou sua cura, desmaiei.
Fiquei inerte, largado em minha rede. Então, a mãe de meu padrasto, que era uma mulher muito velha, pegou uma panela cheia de água e derramou-a aos poucos sobre mim. Acabei recobrando a consciência. Meu fantasma retornou à minha pele e voltei a mim. Quando abri os olhos, vi minha mãe, sua irmã e sua filha e seu irmão. Minha avó chorando perto de minha rede, como se eu já tivesse morto. Em seguida, o xamã prosseguiu seu trabalho por um longo tempo e, por fim, fiquei curado. Foi só o que aconteceu comigo quando eu era apenas um adolescente. Eu nunca fui levado pelas mulheres das águas. Contudo, no tempo dos antigos, era comum elas se apoderarem da imagem dos rapazes. Por isso, eles de repente saíam correndo pela floresta e desapareciam. Foi assim que muitos deles se tornaram xamãs. Meu padrasto, que me criou em Macaracana, me contou isso várias vezes, pois ele mesmo tivera essa experiência no passado. Agora eu gostaria de relatar suas palavras para que os brancos possam ouvi-las. Eis o que ele me contou. Quando eu era adolescente, meu pensamento começou a virar outro, e foi assim que eu me tornei xamã. Um dia eu estava caçando papagaios na floresta. Podia ouvir o tumulto de suas brincadeiras nas árvores acima de mim. De repente, vi um ser das águas andando em minha direção. Era imponente. Tinha muitas caudais de arara, rabos de tucano, despojos multicolores de pássaros uissa-uissama, fixados em suas braçadeiras de cristas de mutum. Via-se pelos enfeites que era um grande caçador. Aproximou-se devagar de mim e declarou: "Quem é você?" Só respondeu: Eu? Eu quero comer os papagaios que você flechar. Vá mais para lá e tente, mas não fleche o corpo. Mire na goela, justo abaixo do bico. Fiz o que me dizia. Flechei um primeiro papagaio, depois um outro, bem como ele havia me indicado. Então segurou meu braço e disse: Cunhado, está bom. Basta. Vou mandar minha irmã vir buscar suas presas. Eu sentia muito calor e suava muito. Meu pensamento ia se perdendo aos poucos. Fiquei no mesmo lugar, calado e imóvel, de pé, ao lado dos papagaios mortos caídos no chão. Algum tempo depois, uma mulher das águas abriu caminho na floresta até onde eu estava. As folhas das árvores começaram a tremular ao vento e a floresta se encheu de uma luz tremulante. Ela se aproximou de mim a pequenos passos. Seus lábios sorriam, pois ela queria fazer sua magia amorosa agir sobre mim. Era belíssima, tinha olhos lindos e a vulva bem curta, sem pelos pubianos. Recomecei a flechar papagaios para ela, mas assim que começavam a cair rodopiando, seus gritos se transformavam em cantos de espírito chapiri. Arerererererere. A mulher das águas então recolhia seus despojos um por um, aprovando com alegria. Auei, muito bem, você é um ótimo caçador. Continue flechando esses papagaios. E os pássaros continuaram caindo conforme eu os atingia um por um. Arererererere, arererererere. Mas assim que tocavam o solo, minhas flechas, enfiadas em seus corpos, se transformavam em cobras. E quando eu tentava pegá-los, elas me picavam. Minha visão ia se turvando cada vez mais, e eu mal distinguia as coisas ao meu redor. Eu sentia que estava perdendo a consciência. A cada vez, a mulher das águas chegava bem perto de mim, rindo, com uma vozinha doce. He, 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 he. Depois, recolhia as flechas e as entregava para mim. Tome, pegue, eis o que você está procurando. Assim que eu tentava pegá-las, no entanto, saíam voando, emitindo o mesmo canto dos espíritos. Arerererererere. Conforme o tempo passava, fui me tornando outro de verdade, e foi meu arco que eu senti sair voando. Arerererererere. Estava cada vez mais inquieto e ficava me perguntando o que ia acontecer comigo. Estava por inteiro dominado pela magia amorosa daquela filha de Teperecique. Então, de repente, os espíritos da floresta começaram a afluir em minha direção. As imagens de alegria
e assobiando com todas as suas flautas de bambu por Unama-Ussi. Tinham os cabelos cobertos de penugem branca, faixas de rabo de macaco cuxu negro em torno da cabeça e braçadeiras de cristais de mutum guarnecidas com muitas caudais de arara vermelha. Chegaram em seguida as imagens dos cupins, que me carregaram nas costas, correndo para todos os lados. Depois foi a vez das imagens das pedras, que quase me derrubaram e me esmagaram. E então a do céu, que veio me arrancar a língua. E então outros chapire levaram meus olhos para longe. E foi assim que eu mesmo comecei a me tornar espírito. Afinal, a irmã do ser das águas agarrou meu pulso e me arrastou pela floresta. Comecei a correr ao lado dela, destroçando os galhos do mato rasteiro conforme passava. Estava muito exaltado e não parava de gritar. Aê, aê, aê! Uma mulher, Wararioma, está me levando. A luz me cega, tenho medo. Aê, aê, aê! Ninguém além de mim podia vê-la. E, no entanto, eu estava mesmo correndo com ela. Seu caminho era muito quente. Eu estava molhado de suor. Não via mais nada ao meu redor. Não teria sido capaz de reconhecer meus familiares, nem minha própria casa. Tinha virado outro. Corri assim por muito tempo, atravessando florestas desconhecidas. No final, esgotado, parei numa clareira, bem longe de onde morava. A mulher das águas então me tranquilizou, sempre com uma voz doce. Não tenha medo, falta pouco agora. Estamos perto da casa do meu pai. Depois desse breve descanso, recomeçamos a correr ainda mais depressa, em seu caminho sinuoso através da mata. De repente, ouvi o rugido de uma onça com seu filhote. Amedrontado, alertei logo minha companheira. Vamos embora desse caminho, ela vai nos devorar. Ela não parecia preocupada e tentou de novo me acalmar. Não tenha medo, essa onça é minha, não vai nos atacar. Mas isso não me tranquilizava nem um pouco, e eu insisti. Estou com muito medo. Não, ela não vai devorá-lo. É mansa, não há o que temer. Como eu teimava, nos afastamos um pouco. Porém, por mais que eu tratasse de me desviar do animal, ele estava sempre no nosso caminho. Assim é. As onças são os cães de caça da gente das águas. Por fim, chegamos a uma vasta extensão de água escura no meio da floresta. Permaneci de pé na beira, imóvel. Continuava muito inquieto. Aí a mulher das águas designou com os lábios a superfície do lago e me disse: Chegamos à casa de meu pai. Vamos, entremos. Protestei com energia. Não, não quero mergulhar nesse lago. É fundo demais. Jacarés açus vão me devorar. Ou me afogar. Ela respondeu sorrindo. Não tenha medo. Você não vai se afogar. E não há jacarés açu aqui. Essa água é só parte de fora da nossa casa. A porta fica logo ali. Apesar dessas palavras, eu continuava resistindo. Então ela mergulhou na minha frente, depois voltou à superfície me mostrando um punhado de terra e disse: Veja, está seca, vem do chão de nossa casa. A porta está bem aqui, pertinho. Atravesse-a e verá com seus próprios olhos. É verdade. Eu ainda hesitava, então ela me agarrou pelo pulso e me levou para debaixo d'água. Aterrorizado, eu achava que ia afundar direto para o fundo do lago, mas logo me vi no seco, dentro de uma casa imponente, cercada de grandes roças de banana, mandioca, cará, taioba, batata doce e cana-de-açúcar. Parecia com nossas casas, mas era bem maior. O pai da moça, Teperecique, estava deitado em sua rede de um lado e todos seus filhos instalados do outro. Olhei de longe para ele, mas sua filha me alertou. Nem pense em chegar perto de meu pai, senão ele irá engoli-lo no mesmo instante. Suas várias irmãs, em compensação, nos receberam com alegria. Cercaram-me assim que cheguei e demonstraram muita amizade. A amizade da moça que tinha me atraído à floresta
era a mais velha. Além dessas meninas, só havia 2 rapazes, que eram seus irmãos. Um deles disse às moças: "Parem de fazer tanto barulho, o pai vai acordar." Então, a mulher de Teperecique, cuja rede estava pendurada abaixo da do marido, disse em voz baixa: "Filha, você chegou?" E sem olhar para mim acrescentou: "Dê esses carás de comer a esse aí que está agachado ao seu lado. Ofereça-lhe mingau de banana para beber. E também batata doce. Não o deixe com fome. A gente das águas pratica o serviço da noiva Turahamuu e nós seguimos seu exemplo. Por isso, quando um adolescente se torna xamã, chama de sogro e sogra os pais da mulher e ao Arioma que o raptou. Assim é." Depois de eu ter comido à vontade, as moças vieram uma por uma, rindo, deitar na minha rede para brincar comigo. Um dos irmãos as avisou de novo para não levantarem a voz, mas seu pai acabara acordando e já se ouvia sua voz grave ressoando pela casa toda. As filhas, no entanto, não pareciam preocupadas. Continuaram vindo a mim, uma depois da outra, para brincar e namorar. Eu estava seduzido por sua magia amorosa, por isso fiquei com elas por muito tempo. Pouco a pouco, fui me transformando para me tornar xamã. Enquanto isso, Teperecique tinha começado a entoar seus cantos para que eu os conhecesse. Salmodiava-os e, de tempos em tempos, cuspia no chão os objetos que acabara de nomear: pontas de flecha, de bambu, grandes frutos oblongos da árvore arocorri e até queixadas e antas, pois sua boca era mesmo enorme. Desse modo, eu aprendi as palavras que permitem regurgitar as substâncias de feitiçaria, as armas dos espíritos e o algodão ardente dos seres maléficos que estão no corpo dos doentes. Teperecique assim me deu a boca dos espíritos Japim Ayokora. Porém, passado algum tempo, começou a ficar cansado. Parou de cantar e de expectorar objetos. Exausto, suspirava fundo. Aí exclamou: "Façam o visitante se agachar perto de mim. Tenho mesmo muita fome." Ele queria me engolir. Seus filhos, que haviam permanecido na casa para fabricar pontas de flecha, o impediram de me pegar. Para enganá-lo, responderam: "Ele não pode. Ele está ocupado fazendo amizade com nossas irmãs." Apesar disso, Teperecique mandou me chamar diversas vezes, mas os rapazes sempre contavam a mesma mentira. Desistiu. Acabou retomando seus cantos. Então, seus filhos disseram baixinho a uma de minhas companheiras: "Irmã, agora volte para a floresta com nosso cunhado. Leve-o até sua casa." Foi assim que por fim voltei para casa. A mulher das águas que tinha me acompanhado dormiu a noite toda em minha rede colocada em mim. Depois, quando amanheceu, levou-me de volta para junto dos seus, e tudo recomeçou. A mãe dela me deu de comer, suas irmãs brincaram comigo e seu pai me deu a escutar seus cantos. Depois, uma outra moça levou-me de volta para casa, e ao amanhecer, parti de novo com ela, correndo e gritando na floresta. Isso tudo se reproduzia dia após dia. Cada vez era uma mulher das águas diferente, que me levava para longe e me trazia para casa. Eu estava mesmo cativo de sua magia amorosa e foi desse modo que me tornei xamã. É assim que acontece. Quando a imagem de um rapaz é capturada pelas filhas de Teperecique, ele foge de casa todos os dias para só retornar após o anoitecer. Mas já não reconhece ninguém ali. Tornado outro, parte ao raiar do dia em sua corrida pela floresta. Por mais que seus familiares tentem mantê-lo à força em sua rede, não conseguem. Ele não é capaz de resistir ao chamado dessas mulheres e ao Arioma. Ninguém mais as vê, mas elas estão sempre a seu lado. Suas corridas pela floresta levam-no para bem longe de sua casa. Pode até mesmo entrar e sair de casas de desconhecidos sem se dar conta, pois o intenso brilho do caminho da gente das águas na floresta o deixa cego. Assim, as mulheres e ao Arioma
podem mantê-lo em seu poder muito tempo. No fim, os xamãs de sua casa terão de fazer sua imagem de volta para que ele volte a si. Foi desse modo que, antigamente, meu padrasto se tornou xamã, no tempo em que era jovem. Naquela época, flechava muitas antas, era um grande caçador. Por isso, as irmãs da gente das águas o pegaram, para virar outro. Ele não se contentou em pedir aos mais velhos que o fizessem beber o pó de Yacoana. Não se tornou xamã à toa. Dizem que seu pai também era um grande xamã, cuja boca sabia que regurgitar os objetos maléficos. Seguiu-lhes as pegadas. Eu não fui seduzido pelas mulheres Yawarioma. Apenas sonhei com elas algumas vezes. Não nasci do esperma dos espíritos, como os filhos de xamãs. Os Shapiri somente dançaram em meus sonhos quando eu era pequeno, sem que eu os reconhecesse. Isso aconteceu muito antes de o pai de minha esposa abrir os caminhos deles para mim. De fato, foi ele que me enfraqueceu com a Yacoana e o pó de Paará, para que os espíritos aceitassem instalar sua casa junto de mim. Antes, eles deviam me achar muito feio e sujo, deviam hesitar em chegar perto de mim. Mas a partir do momento em que meu sogro me fez beber Yacoana, pude, enfim, admirar sua real beleza.